Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Vem comigo até o final, sai daí não? Só que antes não deixe de se inscrever aí no canal, né? Bem rápido e fácil. Você vai só clicar no botão aí de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito. Não esqueça também de clicar no sininho. Clicando no sininho que você se disciplina a estar estudando a palavra do Senhor. A vantagem do sininho é que ele está sempre lembrando a gente que a gente precisa estar estudando a palavra. Não é qualquer vídeo nem qualquer canal que você coloca, porque senão vai ficar toda hora, acaba perturbando. Mas você deixa, já que a gente está colocando vídeo diariamente às 6 da manhã, você já te disciplina nesse horário. Conto contigo aí para curtir, comentar, compartilhar. Deixa aí seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, sua solicitação, sua indicação de livro, que a gente indique algum livro ou algum outro vídeo para você também estar aprendendo mais aqui no canal, no YouTube. Deixa aí a sua pergunta, a sua solicitação, que a gente em breve vai estar atendendo. Tá legal? A gente tem procurado responder e curtir aí todos os comentários, todas as mensagens que as pessoas deixam aí nos nossos comentários, ou até aqueles que as pessoas mandam também no direct. Tá bom, gente boa? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 22, e o versículo é o de número 6. Apocalipse 22, versículo 6, diz assim: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui já está dando um indicativo, né? O texto já está falando para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Então se a gente tem alguma dúvida com relação a essas coisas, aqui está dizendo, esse versículo é um versículo que deixa algumas coisas evidentes com relação a toda a Bíblia, não somente em relação ao livro do Apocalipse. Obviamente que especificamente está falando do livro do Apocalipse, das coisas aqui relatadas, mas também é possível a gente extrair daqui entendimento para muitas coisas relacionadas a toda a Bíblia, como a gente vai destacar 4 pontos aqui desse versículo que a gente vai ter como comentário para entender toda a mensagem. Então peço sua atenção aí com relação a todos esses pontos. Primeiro ponto que a gente vai destacar, além, é claro, o texto começa dizendo que aqui é uma mensagem do anjo para João. Então um anjo, aquele mesmo anjo que aparece lá para ele, é que vai então dizer essas palavras, né? Conforme está aí no versículo 1. Então se está na dúvida, leia e assista o vídeo aí correspondente a Apocalipse 22, 1. Então a primeira coisa que a gente vai destacar aqui, querido, desse recado do anjo, não só para João, mas também para todos nós, é que ele está dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos dar uma lida em alguns textos antes da gente comentar sobre essa expressão fiéis e verdadeiras? Vamos lá para Apocalipse 1, versículo 5. Então, antes de João mostrar quais são as 7 cartas, né, falando a respeito das 7 cartas, o versículo 5 vai dizer assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Outro texto também interessante é Apocalipse 3, versículos 7 e 14. Versículo 7, então, diz assim, de Apocalipse 3, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E o versículo 14 vai dizer, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11 diz assim, olha, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. E ainda Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o que a gente está entendendo aqui, o que a gente consegue extrair desse texto aí de Apocalipse 22, 6? É que essa expressão, ou essas expressões, escritas numa mesma oração, numa mesma locução, né, que
fiel e verdadeira, junto aí nessa mesma frase do anjo, vai trazer para nós o indicativo de tudo aquilo que o livro do Apocalipse já falou. Então, o livro do Apocalipse, ele vem sempre reafirmando essa credibilidade. A gente precisa entender que a palavra aqui traduzida por fiel, ela aponta, a palavra fidelidade, ou essa palavra traduzida por fiel, ela aponta para crer, para fé, ela aponta para confiança. Então, quando está falando que essa palavra, em todos os textos que a gente leu, que essas palavras são fiéis, é que elas são dignas de confiança. Então você pode escrever que ela é fiel, ela é digna de credibilidade, ela pode acreditar. Então a fidelidade tem a ver com isso. Quando eu digo para Deus que eu sou fiel, ou quando Deus pede a minha fidelidade, eu estou mostrando para Deus, eu preciso mostrar com o meu dia a dia, eu preciso mostrar com a minha vida que Deus pode acreditar em mim, que Deus pode ter em mim uma credibilidade, Ele pode encontrar em mim uma credibilidade. Então, ao ser fiel a Deus, eu estou passando esse recado para Deus, e a minha fidelidade está falando: Senhor, pode confiar em mim, pode acreditar naquilo que eu vou fazer. Então, Deus requer de nós uma fidelidade, assim como Ele demonstra a sua fidelidade, e Ele prova a sua fidelidade em todas as coisas, nas suas palavras, nos seus atos, em toda a história. Deus prova a sua fidelidade. E por isso Ele é digno de dizer para nós que a gente também precisa ser fiel. E a expressão verdadeiras tem a ver com, por exemplo, com o texto lá do primeiro livro de Reis 10, de 4 a 6. Uma época aqui em que Salomão está em evidência no mundo, que o mundo está ouvindo falar de Salomão e todas as coisas estão apontando para Salomão, para a sua sabedoria, para o seu poder, para todo o conhecimento de Salomão. Aí ocorre o que está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Versículo 4 vai dizer: quando a rainha de Sabá viu, preste atenção nessa expressão, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Ou seja, ela ouviu falar e agora ela estava contemplando com os olhos de que tudo aquilo que ela ouviu falar, que de repente em algum momento ela achava: isso é exagero, isso aqui não é possível, um homem na terra com tamanha sabedoria, com tamanha riqueza, não é possível um homem na terra com tanta coisa de ouro na mesa, com uma comida tão boa, com uma vida tão regalada, não é possível na terra um homem com palavras tão sábias. Então, assim, tudo aquilo que de repente ela descreu ao ouvir falar, ela agora com os seus olhos, ela contempla aquilo e ela diz: é verdade. Então é nesse sentido aqui que o texto lá de Apocalipse 22 está relatando e mostrando para João: João, olha, essas palavras são fiéis, né? Que está falando aqui, olha, João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lá no versículo 1 de Apocalipse 22, o anjo mostra então um rio. No texto do capítulo 19, ele vai falar: olha, escreve essas coisas. Por quê? Apontando para João: João, tudo isso que você está vendo, você então agora você pode atestar que era verdade. Querido, jamais João escreveria algo que ele não tivesse atestado com seus olhos, e assim como a rainha Sabá tivesse chegado a essa conclusão: eu agora vi tudo aquilo que eu ouvia falar, os meus olhos veem, são dignos de serem verdade. Ou seja, a gente pode, através desses testemunhos, ter toda a credibilidade daquilo que vai acontecer. Embora muita coisa a gente não consiga compreender na sua plenitude, entender como vai ser na prática isso, mas a gente pode acreditar, a gente pode colocar o nosso coração nisso e ter essa fidelidade na fidelidade do Senhor, ter essa fé, colocar essa credibilidade, a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E que aquilo que João viu, ele então relatou, e se ele viu e relatou, a gente pode acreditar que isso é verdadeiro. Paulo, ele vai utilizar a primeira carta dele a Timóteo, capítulo 3, a gente tem um vídeo aí correspondente ao versículo 15 no nosso canal, só você pesquisar aí, porque Paulo ele vai usar essa expressão
fiel é esta palavra, exatamente, que essa palavra é digna de confiança, a palavra pode ser usada e pode ser acreditada, e você pode ter fé nessa palavra. Segunda coisa que a gente vai destacar é que depois dele ter dito que essas palavras são fiéis e verdadeiras, ele vai dizer que o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Querido, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é o anjo falando para João, e logo depois, a gente vai ver no próximo vídeo, são as palavras de Jesus para João, e em momento nenhum Jesus está contradizendo João ou contradizendo o anjo. Então, esse versículo aqui, essa parte pelo menos desse versículo 6, a gente pode mostrar, por exemplo, para aquela pessoa que fala assim: eu tenho dificuldade de acreditar em toda a Bíblia, assim como a rainha de Sabá, que precisou viajar para lá para poder chegar à conclusão de que aquilo tudo era realmente verdade. De repente tem muita gente aí ao nosso redor que pensa assim: mas eu não consigo acreditar em toda a Bíblia, eu não consigo crer realmente em tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Então aqui a gente pode mostrar, porque é claramente o anjo dizendo: olha, tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas, tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, tudo aquilo que todas as escrituras sempre apontaram, que apontavam para Jesus, você pode acreditar, porque aqui o Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Então, quando está falando enviou o seu anjo para mostrar, a gente vai falar um pouco também sobre isso aqui. Está falando exatamente dessa credibilidade, apontando para toda a Escritura, e assim como Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, Deus ele esteve presente em todos os momentos das Escrituras. Então o próximo ponto que a gente vai ver é exatamente esse: ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, enviou o seu anjo. Então, enviou o seu anjo, aqui a palavra no grego é ângelos mesmo, a mesma palavra, traduzida aqui no restante da Bíblia como um anjo, porque é como se o anjo tivesse ciceroneado, né? Essa palavra é antiga, não sei quantos aí estão com esse vocabulário, acostumados a esse tipo de vocabulário, mas o anjo ciceroneou ali, recepcionou, recebeu, mostrou, acompanhou, direcionou, satisfez todas as necessidades de João naquele passeio que João fez, um passeio de uma história, um passeio relatando acontecimentos ao longo de tempos e mostrando a João um lugar, mostrando a João o céu, mostrando a João o lugar da moradia de Deus. Então esse Cicerone, esse anjo recepcionador, esse anjo que fez essa recepção e acompanhou João em todas as coisas, Deus enviou para mostrar aos seus servos. É interessante quando fala para mostrar aos seus servos, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para mostrar para todo mundo. O livro de Apocalipse não foi escrito para que todo mundo acreditasse. Então, o primeiro princípio para a gente começar a acreditar em Apocalipse e para a gente começar a entender o livro do Apocalipse é a servidão, é ser um servo. Hoje a gente está tendo muita dificuldade nas igrejas, que tem muitas igrejas lotadas, muitas igrejas com muitas pessoas indo a cultos, assistindo a palestras. Tem muitas igrejas que as pregações viraram palestras motivacionais, palestras de coach, palestras de marketing. Muitas mensagens estão mais preocupadas com a motivação da vida da pessoa aqui na terra do que propriamente com a solução de pecados, em esclarecer pecados e apontar para a pessoa que ela é pecadora e que ela precisa de Deus, que ela precisa abandonar o pecado e servir a Deus, que ela precisa ter a sua vida de servidão a Deus, uma vida de serviço ao Senhor. Então muita gente ainda não conseguiu entender isso e está simplesmente frequentando cultos, frequentando eventos, frequentando palestras, mas a sua vida não está em Deus. A sua vida, ela não trabalha para engrandecer ao nome do Senhor, ela não estuda para engrandecer ao nome do Senhor, ela não vive para engrandecer ao nome do Senhor. Ela vive para si, ela vive para ter, ela vive para poder, e em alguns momentos ela separa um momentinho para lembrar de Deus. Afinal de contas, ela precisa da proteção divina, ela precisa da providência divina para as suas soluções, ela precisa de um socorro divino diante de um momento difícil. Estão entendendo? Então elas vão à igreja da mesma maneira que
alguém procura um amuleto, procura um santinho, procura um anjinho. Então, meus queridos, tem gente dentro da igreja falando de quem tem ídolos, mas que está agindo da mesma forma e está fazendo da igreja o seu ídolo. Não tem o serviço e a sua vida não demonstra Deus. Então, texto de Apocalipse, ele vai ficar mais fácil para ser entendido das pessoas que servem a Deus. Não é só crer, não é frequentar a igreja, não é participar de eventos, não é frequentar conferências e congressos, mas é servir ao Senhor, ou seja, a minha vida eu dedico ao Senhor. Tudo que eu faço, eu dedico ao Senhor. Eu trabalho, mas Deus está em primeiro lugar no meu trabalho. Estão entendendo um pouco da diferença? Eu não trabalho para mim e às vezes eu lembro de Deus. Eu trabalho para mim, lembrando de Deus em todos os tempos e fazendo do meu trabalho um campo missionário. Eu estudo porque eu quero progredir aqui da minha vida, mas eu faço do meu estudo um momento missionário, um lugar missionário. Eu sou um missionário ali. Então, esse entendimento de que eu sou um missionário, onde eu estiver e com o que eu estiver fazendo, querido, isso aqui tem que ser principal em todas as coisas. Senão, vai ter dificuldade para entender Apocalipse. Então, o destinatário de Apocalipse não é todo mundo, nem são todas as pessoas. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista todos os vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse. Não deixe de assistir para abrir um pouco mais seu entendimento sobre frequentar igrejas, participar de cultos, participar de conferências e congressos e realmente ser um servo do Senhor. Algumas chaves ali vão ser viradas ali na tua mente. Então, o texto do Apocalipse não é para todo mundo, é para quem é servo. Quem é servo se alegra, quem é servo vai ficar feliz da vida com os relatos e as coisas que vão acontecer em Apocalipse. Quem é servo vai entender que as tragédias, as coisas ruins não vão de maneira nenhuma lhe atingir, aquilo não vai pesar nenhum no seu coração, porque ele é servo e ele sabe que ele vai estar ao lado do Senhor. Então ele sabe que aquilo que Deus tem para ele preparado é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa possa acontecer nesse mundo. Como diz aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou que me pode fazer o homem? Então a quarta coisa que a gente vai destacar nesse texto é exatamente ao final da expressão, as coisas que em breve devem acontecer. A palavra em breve aqui está falando de velocidade, é algo que está começando a acontecer. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas um texto já escrito há praticamente 2.000 anos, há quase 2.000 anos, está falando de algo que iria acontecer em breve, mas já se passaram 2.000 anos e nada aconteceu? Opa! Nada a gente não pode dizer, porque o que a gente viu aqui em Apocalipse, se você acompanhou todo o estudo e acompanhou todos os vídeos diariamente do texto de Apocalipse, você viu aqui que a gente está falando de episódios que começaram a acontecer ainda na vida de João, de coisas que já começaram dentro do contexto e dentro da geração do próprio João. Então o livro do Apocalipse é uma sequência de fatos que já começaram a acontecer na época de João. Então isso em breve não significa que a conclusão seria em breve, mas que o início da sequência dos fatos começaria em breve. Agora, o final pertence a Deus. Os apóstolos perguntaram isso para Jesus no livro de Atos: Senhor, é agora? Senhor, vai ser isso? Deus falou assim, Jesus disse, está a responsabilidade do Pai, é Deus quem sabe todas as coisas, a nós compete apenas sermos testemunhas e anunciar a palavra de Deus em todo até os confins da terra. Essa é a nossa tarefa. Deixa o tempo com Deus e deixa a conclusão do serviço com Ele. Ele sabe todas as coisas. Amém, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.